Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, um pouco sobre o descarte. A pessoa abusiva pode e provavelmente vai, em algum momento, descartar você, se você vive hoje uma relação abusiva. E nós usamos esse termo descarte e não término, porque uma relação abusiva não é uma relação comum, né? Onde poderia existir um término natural, com algum justo motivo para isso, né? Esse termo descarte, ele demonstra muito dessa intencionalidade, né? A pessoa abusiva, ela tem, na verdade, uma intenção que por vezes ela disfarça, e ela precisa disfarçar para se manter em qualquer relacionamento. Mas no fundo, essas pessoas elas trazem dentro delas algumas mágoas, algumas raivas, né? Se você se relaciona com pessoas assim, você provavelmente já percebeu essa desregulação emocional muito comum nas pessoas abusivas e elas pretendem colocar esse seu lixo, né? Isso que elas trazem dentro delas que não é positivo, elas pretendem colocar em alguém, elas pretendem externalizar. Então, quando a gente fala em descarte e não término, a gente está querendo mostrar a intencionalidade de terminar de uma maneira drástica, né? De te desprezar, de te desrespeitar, de te dar a sensação de abandono, de te dar uma sensação de perda de chão, de sentir-se realmente abandonado, de perda de confiança, de quebra de expectativa, de mágoa, né? É como se eles pretendessem te ferir de fato. No fundo, o descarte entra como uma forma de fazer você se sentir humilhado, humilhada, né? De humilhar a vítima, né? Como se fosse assim uma forma de punição. Porque é importante que a gente entenda a estrutura mental dessas pessoas, né? Como funciona a cabeça das pessoas abusivas, né? Na cabeça delas, por algum motivo, você deve ser punido, você deve ser punida. E não que você tenha feito algo de errado, querido, querida, a não ser confiar num tipo de pessoa assim. Porque todos nós estamos, de alguma maneira, vulneráveis e podemos sim conhecer pessoas abusivas aqui e ali e acreditar nessas pessoas, né? Mas é como se eles quisessem punir as pessoas que confiam neles. Por vezes é uma forma de punir por achar que você tem uma vida melhor ou porque você é uma pessoa que tem alegria de viver, que é algo muito difícil de pessoas abusivas encontrarem dentro delas, né? Coisas simples como você não desistiu de viver sua vida, você não desistiu de ter uma vida saudável, você quer ser feliz, são coisas que podem fazer com que a pessoa queira te punir. Te punir por de repente você ser uma pessoa mais alegre e ela estar sempre num estado depressivo, desanimado. Pessoas abusivas vão estar sempre exigindo atenção de você, né? Elas vão estar sempre exigindo mais de você, da vida, elas são eternas insatisfeitas. É como se de alguma maneira você fosse culpado, culpada por essa insatisfação enorme que essa pessoa carrega com ela. E não, você não tem absolutamente nada a ver com isso, certo? Eu já disse isso em outros episódios, mas é muito comum as pessoas que se relacionam com pessoas abusivas terem uma tendência de aceitação de culpa. Pessoas abusivas não aceitam se responsabilizar por nada. Então precisam que as suas culpas sejam projetadas nos outros. Eles transferem isso para as outras pessoas. Eles não sabem lidar com responsabilidade, muito menos com responsabilidade emocional. Nós estamos falando de pessoas que têm desregulação emocional, são pessoas que provêm de famílias disfuncionais, elas
não souberam lidar com essa disfunção, porque famílias disfuncionais todos nós de alguma maneira temos, né? Se não temos, somos exceções. E a questão é como cada um lida com essas disfunções, como que cada um vai lidar com os desequilíbrios, com as situações da sua família, das pessoas mais próximas, né? Dos seus cuidadores. Como é importante a gente entender como entra o poder do perdão, né? Da gente também compreender o outro. Então essas pessoas são pessoas que muito pouco compreendem do outro, né? Que tem uma dificuldade em perdoar, em entender, em empatizar com a história do outro, né? Então, por isso mesmo, elas vão por um outro caminho, né? Nós temos várias opções ao longo da vida, mesmo que não nos pareçam como opções, porque na verdade muitas vezes esses processos são inconscientes. A gente vai tomando as atitudes sem entender por que estamos tomando essas atitudes. E aí nós temos que entender que pessoas abusivas, sim, podem tomar várias atitudes de maneira inconsciente, o que de maneira nenhuma tira delas a responsabilidade de agir dessa maneira. Então, obviamente que você pode sim tomar uma atitude. Não é porque talvez você acredite que a pessoa esteja agindo com você assim de maneira inconsciente que você vai ter que continuar nesse tipo de relação. É importante que cada um se responsabilize pelas suas ações e também se responsabilize pela ação de ficar, né? De esperar, de pagar para ver, né? Nós sabemos que são diversos motivos que podem te levar a estar num relacionamento abusivo, além da dependência emocional, dependência financeira, questão de filhos. Existe uma série de questões que levam as pessoas a acreditar que elas precisem passar por isso e por esse tipo de humilhação a vida inteira. Mas, queridos, eu preciso dizer, em algum momento você terá que escolher por você. Você terá que decidir pelo seu bem-estar. E eu sei que é muito difícil para pessoas codependentes ou que tenham traços fortes de dependência emocional tomarem uma atitude por si próprias, né? Pelo seu próprio bem. Muitas vezes é fácil para você tomar atitude pelo bem dos outros, eu sei, mas pelo seu próprio bem. É necessário que você tome atitudes por você, para que você não se coloque toda vez nesse lugar. Mas voltando aqui ao nosso assunto principal do dia de hoje, que é o descarte, a verdade é que as pessoas abusivas, por vezes, elas estão se divertindo ao descartar outras pessoas, né? E isso pode acontecer ao longo de uma relação bem longa. Eles podem descartar você várias vezes. Não só o descarte final. Antes de chegar no descarte final, que é como se fosse o grande finale, onde eles estão preparando para te dar aquele golpe fatal, né? Eles vão te descartando aos poucos. Como eles fazem isso? Eles fazem isso a partir do momento que eles te desprezam, a partir do momento que eles passam a verbalizar coisas ruins em relação a você, quando eles te criticam, quando eles te maltratam, quando eles te desrespeitam, quando eles não te oferecem nenhum tipo de apoio financeiro, material, emocional, quando você se sente extremamente sozinho, sozinha dentro desta relação abusiva. Quando você passa a se sentir assim, quando eles não te oferecem absolutamente nada, quando o que você sente que está do seu lado é um enorme vazio, eles já estão te descartando, dando alguns sinais de que um dia terá esse grande finale, esse grande descarte. Porque, de alguma maneira, o que eles estão querendo demonstrar para você nesse momento é: você não é importante. Os seus sentimentos não são importantes. O que você pensa não é importante. Eles estão o tempo todo te dando esses sinais. Então é uma maneira de te descartar, de te desprezar totalmente. Nós temos que lembrar aqui, queridos, que muitas pessoas abusivas têm transtornos de personalidade. Não todas, mas uma boa parte delas, né? E os transtornos de personalidade vão fazer com que elas se tornem ainda mais tóxicas. Eles vão dizer o grau de perversidade, né? Com que essas pessoas podem chegar a te descartar e te tratar de uma maneira extremamente desleal, desrespeitosa, até mesmo maldosa.
Muitas pessoas, infelizmente, ficam presas nesse jogo, porque eles descartam quando a pessoa faz algo que eles não gostam, numa forma, num sinal de reprovação, né? Eles dão um pequeno descarte para que a pessoa se sinta desvalorizada. E aí a pessoa quer voltar, a vítima desse tipo de relacionamento, ela quer voltar, ela quer receber de volta aquela atenção, aquele carinho, aquele amor, e aí ela começa a fazer para agradar de novo. Então isso, de uma maneira sádica, provoca satisfação neles, né? Isso preenche, faz com que eles se sintam importantes, faz com que eles se sintam desejáveis. Porque sim, eles querem ser desejados, amados, eles querem ser idolatrados e principalmente validados, considerados importantes. E o que o descarte, essa maneira disfuncional e absolutamente cruel de agir, esconde e esconde deles próprios, esconde da consciência deles, da consciência das pessoas abusivas, é que elas estão agindo para evitar o abandono. Olha que interessante, gente. Elas abandonam você, eles abandonam você, porque eles morrem de medo de serem abandonados. Em algum momento da vida deles, provavelmente na infância, eles se sentiram absolutamente abandonados, se sentiram sozinhos. E isso fez com que eles perdessem referência. Então eles temem tanto o abandono, eles temem tanto o desprezo, eles temem tanto a reprovação, eles temem tanto as críticas, que eles fazem exatamente o que eles têm medo. É como se eles adiantassem as coisas. É como se eles quisessem estar à sua frente, porque o medo é tão grande de que ocorra o contrário, de que você haja assim com eles. Isso pode destruir uma pessoa assim. Porque as pessoas que têm esse tipo de personalidade abusiva, elas são muito dependentes da opinião dos outros. É isso mesmo. A gente fala normalmente de codependência, dependência emocional, como se os codependentes fossem só aqueles que se relacionassem com pessoas abusivas. Mas a gente precisa lembrar que as pessoas abusivas também têm traços de codependências, elas são muito dependentes dos outros. Elas dependem de vocês. Assim como você pode ter se viciado nessa pessoa e nessa maneira disfuncional dela agir, saiba que ela também se viciou em você. Ela se viciou na sua atenção, na sua validação e no que você pode proporcionar de bom para eles. Seja financeiramente, sexualmente, diversão, o que quer que você ofereça. Na verdade, eles não têm realmente interesse nenhum em você. Pessoas abusivas nunca têm interesse na pessoa que você é, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Não, nunca se tratou disso. Nessa relação você realmente está sozinho, sozinha. Por isso essa sensação de solidão tão gigantesca que te invade. Quem passa por relações abusivas ou já passou sabe muito bem o que é se sentir completamente sozinho, sozinha, mesmo estando com uma pessoa ao seu lado. Eles têm interesse única e exclusivamente no que você pode oferecer. E principalmente, eles querem ter o controle e o poder desta relação. Se tudo estiver centralizado neles e se você estiver agindo como eles desejam, está tudo certo. Eu espero que esse áudio possa ter contribuído com você, que seja útil nesse teu processo de autoconhecimento, que você entre de verdade nesse processo, que você encare as suas questões, que você encare a situação real das suas relações, se elas precisam ser mudadas, que você tome atitudes para mudá-las, para mudar tudo aquilo que hoje não está legal na sua vida. Você pode ter uma vida mais satisfatória, você pode sim ter bem-estar. Hoje você pode mudar isso. Uma relação abusiva não é o fim da sua vida. Uma relação abusiva é algo que você pode superar e passar a ter uma vida melhor. Pode ser um marco para você iniciar hoje uma vida melhor. Então eu peço que você, por favor, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se aqui, me segue lá no Instagram, Joana Tinelli Pará, e faça sim terapia,
pelo bem da sua saúde mental, pelo bem da sua saúde emocional, para ter mais energia na tua vida, para conquistar teus sonhos, que você se lembre todos os dias de manhã que você está aqui para se fazer feliz. Esta vida só vale a pena se a gente realmente estiver empenhado, empenhada em fazer o nosso melhor, para que nós sejamos pessoas melhores. Eu acredito muito nisso. Quando nós somos pessoas melhores, nós fazemos o melhor para todos à nossa volta e assim nós melhoramos sim o mundo. Cada um de nós pode sim melhorar bastante o mundo, melhorando primeiro a nós mesmos. Não viva mais relações abusivas, viva uma vida melhor, busque o melhor para você e eu te desejo uma excelente semana, muita paz, muita luz e gratidão. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.